Olá, pessoal. Essa semana a gente vai começar a falar sobre metodologia de pesquisa. É importante que vocês tenham esse conhecimento base, né, de como você faz uma pesquisa, como que você desenvolve um trabalho, né, o pensamento crítico, porque isso vai não só impactar no seu trabalho agora de TCC, né, mas também em qualquer desenvolvimento de um produto, né, uma pesquisa, um serviço que vocês podem vir a desenvolver, né, porque vocês precisam ter esse senso crítico, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês alguns conhecimentos, né, alguns conceitos básicos, para que a gente comece a discutir um pouco o que a gente precisa fazer no TCC, tá? Então, a pesquisa em si, né, a palavra, ela diz sobre uma busca ou uma procura por uma resposta para algum questionamento. Então, é a mesma coisa que a gente faz no Google lá, né? A pesquisa que a gente faz no Google é justamente isso. Eu quero saber, sei lá, qualquer coisa, né? Quantos carros existem em São Carlos, por exemplo. Né? Então, vai ter lá alguns links falando de estimativas, né? Então, vocês podem estar mais familiarizados a essa busca do Google ou não, né? Alguns podem ser bem craques ali, né, de como você faz a pesquisa, às vezes utiliza palavras-chave bem precisas para o questionamento que você tem, ok? Então, isso que eu estou falando de como fazer isso, né, é a metodologia, né, a organização para se realizar qualquer atividade é a metodologia. Então, como que você faz alguma coisa, né? Como que você faz um arroz, como que você faz, né, um feijão bem preparado, né? Como que é a metodologia, né? Você tempera antes, tempera depois, né? Então você tem os passos que você precisa executar para que aquela atividade seja feita de modo adequado. Então, a metodologia de pesquisa é justamente você estruturar, né, algumas atividades, métodos, para fazer a investigação e obter os melhores resultados. Então, porque lá no Google você simplesmente joga um conceito, uma pergunta que você está querendo entender, vai te passar vários links ali. Mas se você desenvolve, né, se você tem realmente uma maneira de fazer essa pesquisa, né, e de fazer os questionamentos, você vai conseguir obter conclusões e melhores resultados, tá? Então, a pesquisa científica, ela vai ser, né, uma investigação detalhada e meticulosa, porque a gente vai ter esses métodos, essas tarefas, né, essas atividades que você vai realmente procurar por uma palavra-chave específica, como que você vai procurar, vai ter que ler bastante, né? Vai ter que procurar detalhes sobre aquilo, às vezes você vai ter que reler alguns conceitos, rever, né? Então é uma investigação realmente muito detalhada e meticulosa. Os mecanismos científicos que você vai utilizar são todos, né, que a gente tem hoje em dia. A gente tem aí, né, ferramentas de organização, de busca, os bancos de dados e também a gente tem os conceitos de como construir um conhecimento, né? Você vai ter um mecanismo de produzir conhecimento, né? A gente vai produzir um novo conhecimento ou complementar, né? Comparando técnicas ou adequando, né, uma técnica de uma outra maneira, né? Então você faz uma modificação. Então você vai acabar produzindo conhecimentos científicos através desses mecanismos, né? A gente vai ter que ler, vai ter que pensar num problema, vai ter que pensar nas hipóteses e aí construir um novo conhecimento, né? Um conhecimento complementar. Então a gente vai ter alguns passos e utilizando a lógica também, né, para construir esses novos conhecimentos. Com isso, a gente vai ter alguns tipos de pesquisas, tá? Que normalmente se faz, né, nos trabalhos. A gente tem pesquisas formais, em que geralmente essas pesquisas elas são mais voltadas, né, para matemática, né, física ou até mesmo computação, que você elabora uma teoria ou uma prova formal usando apenas a lógica, né? Não existe
experimento, não existe um estudo de caso, né? Você não vai ter experimentos que vai comprovar, né, a sua teoria ou a sua prova formal. Você vai simplesmente, com a lógica e as definições que você realiza, você consegue fazer um trabalho completo, ok? Mas muito dificilmente a gente faz isso hoje na mecânica, né? Talvez, às vezes, em estudos de materiais aí, novos, né, pode surgir alguma coisa fazendo algumas considerações e aí você pode chegar em algum conceito novo, mas muito dificilmente, né, a gente faz esse tipo de trabalho. O que a gente mais faz são pesquisas empíricas, né, que aí sim envolve um teste. Quando uma nova abordagem é apresentada, é comparada com outras através de testes aceitos pela comunidade. Então a gente faz alguma modificação, faz um protótipo, né, faz alguma coisa e aí a gente compara com outros já existentes, né? Às vezes até mesmo da literatura. Então a gente lê toda a literatura, né? os artigos, faz um levantamento das características, constrói um protótipo, constrói alguma ferramenta e aí compara, né? Usando o nosso protótipo, né? O protótipo que você fez no seu trabalho e a literatura. Mas às vezes modelos, né? Algumas coisas você pode simular também e fazer comparações, né? Também é possível fazer isso, né? Envolve também uma pesquisa empírica aí. E muitas vezes você vai utilizar métodos estatísticos, então você vai fazer muitos testes, né? Você vai criar lá os seus intervalos de confiança e aí você vai compará-los para ver se os métodos são um é melhor que o outro ou eles são iguais, né? E assim por diante. E as pesquisas exploratórias são quando não existem muitos estudos sobre um determinado tema. Então, você vai ter um tema em que não existe muitos trabalhos. Então, para você entender aquele conceito, né, aquela técnica, você vai ter que ver um estudo de caso. O estudo de caso é quando você tem outras variáveis, né, em volta que você não tem controle, ou análises qualitativas, né? Você vai fazer um estudo em uma empresa, né, uma fábrica, e fazer perguntas, uma pesquisa qualitativa, perguntando qual método você achou que é melhor, né? Levantar critérios específicos e assim por diante. Ou pesquisas abrangentes em áreas emergentes, né? Então, como eu falei, numa área que não existe muita coisa, é você fazer uma pesquisa bem aberta, né? Que você vai testar vários parâmetros ali, você ainda não tem uma coisa muito bem definida, mas tentar identificar algumas coisas que podem modificar, né, ou melhorar o seu projeto. Então, aqui você vai utilizar mais o uso de argumentação e convencimento, né, através também das qualidades, das características, né, que você retirou aí dos seus estudos de caso, das análises qualitativas e das pesquisas, tá? Como eu falei, né, na mecânica, muitas vezes a gente utiliza a pesquisa empírica mais, né? Mas vocês podem chegar a fazer algum outro tipo, ok? Então, quando a gente fala de TCC, não necessariamente precisa ser uma pesquisa inovadora, ok? Então, a gente precisa entender também que um trabalho de TCC é se vocês entenderam toda uma tecnologia, né? Vocês conseguem desenvolver um trabalho ali utilizando vários conhecimentos que vocês tiveram ao longo do curso. Então, aqui eu quero dizer um pouco sobre tecnologia e desenvolvimento tecnológico, que é importante vocês terem esse conceito até quando vocês forem escrever e ter isso claro na hora de fazer a proposição aí do seu TCC. Então, a tecnologia ela é a aplicação do conhecimento técnico e científico para fins industriais e comerciais ou o conjunto dos termos técnicos de uma arte ou de uma ciência. É simplesmente aquele conhecimento sobre um determinado produto, um determinado serviço, né, um determinado processo. Isso é a tecnologia, né? Então, todo o conhecimento que já é aplicado, que já é, né, utilizado aí de maneira abrangente.
O desenvolvimento tecnológico é a aplicação de conhecimentos científicos que a gente, né, gera muitas vezes nas universidades para aprimorar esses produtos, processos e formas produtivas. Então veja que existe a tecnologia que são os produtos, processos, né? E aí a gente vai fazer um desenvolvimento dessa tecnologia, né? Então desenvolvimento tecnológico, utilizando os conhecimentos que a gente gera na universidade. Então é assim que acaba chegando, né, o desenvolvimento tecnológico ali. Também, né, não estou falando isso muitas vezes nas universidades, mas também empresas fazem, né, P&D aí e acabam também desenvolvendo, né, novas tecnologias. As aplicações dos trabalhos no mercado em instituições públicas e privadas são estimuladas nesse cenário, né? Então veja que muitas empresas eles falam para vocês fazerem mestrado, né? Até mesmo doutorado, para que justamente vocês levem esse conhecimento, levem essas técnicas, né, de metodologia de pesquisa para desenvolver novas tecnologias. E com isso, né, vem a inovação, que é o conceito-chave, né, como eu estou falando de novas tecnologias, né, desenvolvimento tecnológico, para que vocês acabem avançando para novas soluções aí desses processos, produtos e serviços, ok? Então, veja que tem uma relação muito grande, né? Por isso que eu estou falando que o que vocês vão aprender nessa disciplina é muito importante para que, quando vocês chegarem a desenvolver um produto ou forem trabalhar até mesmo com uma pequena alteração, vocês terem a capacidade de ler todos os conhecimentos que são necessários, né? Ter o pensamento crítico em cima desse conhecimento para desenvolver uma nova solução. Ok? O método científico, portanto, né, ele consiste aí de juntar evidências empíricas verificáveis, baseadas na observação sistemática e controlada, né, que seriam as experiências ou pesquisas de campo, e analisá-las com o uso da lógica. Então veja que aqui eu estou reduzindo, na verdade, esse método científico para evidências empíricas, né? Mas lembra que eu falei lá que pode ter o caso, né, de você chegar a ter trabalhos que são trabalhos com uma formalidade, né, maior, né, que são as pesquisas formais, ou as pesquisas mais abrangentes, né, exploratórias. Mas no nosso caso a gente vai ficar mais nisso aqui, né? Vocês vão acabar fazendo mais as evidências empíricas aí para corroborar com as suas ideias, tá? Mas veja que também quando eu for falar desses métodos, muito provavelmente se vocês chegarem a fazer aquelas pesquisas lá, vocês vão utilizar eles, tá? Porque basicamente é utilizar a lógica. Então a gente tem 3 métodos, né? O método dedutivo, o método indutivo e o hipotético dedutivo. E eu vou passar um pouquinho aqui para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar desses métodos, talvez até de um jeito um pouco mais informal aí, né? Então, apresentado por Descartes com regras de evidência, análise, síntese e enumeração, tá? Ele que trouxe, né, o conhecimento aí criado de forma crítica e objetiva, né? Então, a imparcialidade é você olhar para os fatos sem trazer a sua experiência própria, né? Você olhar apenas para os fatos e realmente construir, né, um novo conhecimento, né? Então você acaba uma nova verdade aí, né, que ele diz, tá? Então é a busca da verdade pela dúvida sistemática e decomposição do problema em pequenas partes. Então vamos ver aqui um exemplo. Olha, todo mamífero tem um coração e todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm um coração. Esse método dedutivo, ele é um pouco criticado porque você pode ter 2 frases, né, que não geram uma terceira frase verdadeira, ok? Então, é perigoso você levar o método dedutivo ao pé da letra, ok? Então, ele é utilizado, né, para você fazer algumas hipóteses, né? Você pode pensar nele como um método mais
primitivo, né, falando da lógica, mas ele te auxilia a ter algumas conclusões, né, que podem te levar para um novo conhecimento. Mas ele não é utilizado hoje em dia, né, em grande parte aí dos trabalhos, ok? O segundo método que foi elaborado, aí, pensado, tem representantes como Galileu Galilei, né, e Francis Bacon, e argumentam que o conhecimento é fundamentado apenas na experiência. Então, diferente do Descartes, né, eles falam que você precisa ter uma observação, né, de vários fenômenos, de vários exemplos, e aí você pode generalizar porque você teve essa experiência, né? Então, um exemplo aqui, ó, a gente vê Antônio é mortal, Benedito é mortal, Carlos é mortal, então até, né, Zósimo. Então, a gente tem aí de A a Z homens, né, que são mortais, ok? Então, ele diz que com essa experiência, porque a gente tem, né, Z homens e Z mortais, pessoas mortais, então logo todos os homens são mortais, ok? Só que esse caso aqui, ele é um problema, porque a gente está generalizando por uma experiência que corrobora com a nossa ideia, né? Então, eu faço, por exemplo, uma hipótese. Eu falo, olha, todos os homens são mortais, certo? Será que não existe nenhum homem que não é mortal, né? Será que não existe? Então, aí você pode cair, né? Esse exemplo que eu estou falando é no hipotético dedutivo, né? Definido por Karl Popper, que acrescenta que deve-se buscar o falseamento das hipóteses. Então, quando eu faço, né, uma hipótese ali que ela é testável, né? Então ela é sim ou não. Então, no caso dos homens aqui, né, que eu tinha falado, olha, todos os homens são mortais. Isso é uma hipótese, né? Então, ali eu tenho vários exemplos que corroboram com a minha ideia. Mas essa hipótese ela nunca vai ser totalmente, né, confirmada. Porque se existir um homem que é imortal, essa minha hipótese ela é falsa. Então, quando ela não é falseada, a gente tem uma corroboração com a verdade dela. Mas a gente não pode falar com 100% de verdade que essa hipótese é verdadeira. Então, teorias lá nunca são confirmadas e sim evoluem, pois a qualquer momento poderá surgir um fato que a invalide. E quando ela é invalidada, o que acontece? Né? Novas teorias, novas explicações são levantadas. E isso aconteceu com Newton e Einstein, né? Newton fez a teoria da gravidade, em que você tem, né, a força gravitacional e ela funciona em pequenas escalas muito bem, certo? Então, ele fez a hipótese da teoria dele e que funciona nesses casos. Só que o que aconteceu? Quando Einstein veio com a teoria da relatividade e colocou que quando você tem uma massa grande, quando você tem uma velocidade grande, essa teoria de Newton não funciona mais, ele quebrou, né, essa teoria, ele falseou, né, a hipótese de Newton. E aí ele fez uma nova teoria em que explicava todos esses casos. Pode ser que algum dia a gente vai encontrar aí, né, alguma pessoa que falseie as hipóteses de Einstein, né, e aí explique com algum outro conhecimento esse problema, né, essa hipótese aí. Então coloca-se, né, uma nova hipótese e aí faz as confirmações que corroboram essa hipótese. Então a gente constrói o conhecimento dessa maneira, né? Os modelos de átomos foram criados todos nessa ideia, né? A gente foi criando modelos. Então, se vocês olharem lá, existem vários modelos, né? E aí eles foram quebrando, porque aconteciam coisas que aquele modelo não mais representava. E aí você ia criando novos modelos para responder aquelas, para corroborar, né, com as hipóteses, tá?
Então, o problema são conhecimentos disponíveis são insuficientes para explicar um fenômeno, né? Que é isso que eu estou falando. Então, as hipóteses elas devem ser testáveis. Então, sim, ela que eu estou falando é verdadeiro. Então, eu faço alguns testes para corroborar. E, se caso ela é falseada, né? A gente também tem uma construção de conhecimento, mas você precisa desenvolver uma nova teoria, uma nova explicação para aquela hipótese. Então, a tentativa de falseamento é o que vocês vão fazer no trabalho de vocês. Vocês vão fazer uma hipótese, né? Vocês vão levantar uma pergunta e construir a hipótese em cima disso. E aí, vocês vão criar evidências empíricas que tentem falsear, né? Vocês vão tentar fazer alguma coisa que vai dizer que aquela hipótese ela é falsa, na verdade, né? Só que aí, muito provavelmente, né, o que a gente tenta fazer é o negócio dar certo. Né? Então, quando as suas tentativas de falseamento falham, você tem a corroboração para aquela hipótese. Tá? Isso daqui eu estou falando de uma pesquisa nova, né? Um conhecimento novo. Tá? O TCC ele não necessariamente precisa isso. Ok? Vocês podem desenvolver alguma coisa que é similar do que já existe. Vocês podem desenvolver alguma coisa que vocês fizeram uma pequena mudança, né? Porque o que importa é que vocês levem esse conhecimento da graduação para esse trabalho final. Então, as etapas nesse desenvolvimento do método científico, e muitas vezes elas vão e voltam, né? Porque você acaba tendo que voltar nessas etapas para que você redefina o seu problema, você mude sua metodologia e assim por diante. Então, primeiro você vai ter a sua definição do problema, né? Muitas vezes é o assunto que você quer estudar. Você vai estudar isso utilizando uma revisão bibliográfica completa. A partir dessa revisão, você pode identificar que aquele problema que você tinha pensado já foi resolvido, né? Mas o que acontece? Você estudou uma gama de artigos, né, de conhecimento ali, em que você pensa, nossa, esse problema, essa pessoa resolveu dessa maneira. Se eu fizer um pouco diferente dela, considerando mais um termo lá que você pensou, né? Será que fica diferente? Ninguém fez isso. Né? Então, aí você redefiniu o seu problema, né? A sua hipótese será que esse método modificado, né, é melhor do que os métodos que existem na bibliografia. Né? A sua hipótese vai ser, sim, o meu método é melhor que existem, né, na bibliografia. Aí você vai fazer algumas comparações. Então, eu elaborei uma hipótese, né? Então, o método modificado é melhor dos que existem na bibliografia, considerando algum índice, né? Então, sempre você tem que definir o método de comparação também. Né? Aí você vai especificar todo o método de trabalho, né? Como que você vai desenvolver essa comparação, como que você vai construir, você vai simular, né? O que você vai fazer. Fazendo isso, né? Você faz a coleta de dados, e aí você precisa analisar e interpretar os dados. Não adianta só colocar lá, né, os gráficos e só descrevendo os gráficos. Não, você tem que justificar, né? Olha, esse gráfico é isso, esse índice deu menor, então ele é melhor nesse caso, ele é melhor por causa disso, 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 né? Interpretar o que está acontecendo e tirar as conclusões, né? As conclusões finais você precisa fazer todo um amarrado aí do seu trabalho. E por fim, né, fazer artigos e monografias. Né? Então, quando a gente faz pesquisa, a gente publica artigos científicos, que é o que vocês vão ter que ler, né, para desenvolver o trabalho de vocês, muito possivelmente aí, né? Mas também monografias que são TCCs, mestrados e doutorados, né? As teses aí que a gente tem e que ficam, né, para que outras pessoas possam ler e continuar aquele trabalho que vocês estão fazendo. Então, o TCC ele é muito importante no sentido do texto mesmo, né? Por quê? Porque é o que fica, né? Vocês vão embora, né? Vocês saem da graduação, né? E aí dificilmente a gente vai contactar vocês para saber o que você fez no seu TCC. Então, é importante que a monografia ela seja muito bem escrita, muito bem organizada, porque se alguém, né, precisar
ler o seu trabalho para entender o que você fez e continuar fazendo, essa documentação ela é extremamente importante, tá? Por isso que ela passa por banca, ela sofre críticas, aí vocês têm que resolver essas críticas, né? Melhorar o texto e aí sim fazer a submissão na biblioteca. Bom, dessa aula era isso, tá? Eu vou falar mais um pouquinho sobre os TCCs, aí, o que a gente tem que pôr em projeto, tá?